Qualquer uma dessas três coisas, você está no pronto-socorro, você viu que é uma dessas três coisas. O que você faz? Luxação, você tem que tentar, aquela de ontem, tem que tentar pôr no lugar. As outras, você não precisa. Lembra que eu falei que a urgência, quando não é uma luxação, é a dor? Você vai tratar a dor dele. E a dor, você vai tratar de duas maneiras. Lógico que vai encaminhar para o ortopedista, principalmente se for uma fratura. Mas a dor, você vai tratar de duas maneiras. A primeira é imobilizando. Trauma agudo, na minha cabeça, significa imobilizar. Você vai deixar o ombro quieto. Uma semana, 2 semanas, dependendo do grau do trauma, mas eu acho que tem que ficar quieto. É a minha maneira de ver isso, tá certo? Então, eu imobilizo. A não ser que seja uma dorzinha de nada, e você põe uma tipóia, 2, 3 dias, um lenço amarrado aqui, mas normalmente a gente imobiliza. Como é que a gente imobiliza? É uma imobilização chamada Velpo, nome francês, tá certo? Nada mais é do que você colocar uma tipóia e deixar o braço da pessoa junto do corpo, tá? E tem 2 tipos, tem a de malha e tem a de faixa, que a gente enfaixa a pessoa. Várias desvantagens. A única vantagem é que a gente, o hospital pagava isso, o paciente não precisava pagar. Mas, aquilo, depois de 2, 3 dias, você começa a suar, você não consegue tomar banho. É um inferno. Eu pessoalmente, depois que a gente conseguiu que fábricas fizessem o Velpo de malha, de brim, que a gente coloca e compra nessas casas ortopédicas, é muito melhor. É um gasto? É, mas é muito melhor. Então você vai na casa ortopédica e pega um Velpo e deixa, normalmente, no mínimo 1 semana, tá certo? E segunda coisa que é muito importante, é outra dica para vocês, porque tem muito ortopedista que não sei porquê, dizem que o médico, para ser médico daquele problema, tem que passar pelo problema. E eu acho isso que é bem verdade. Só depois que eu fui paciente ortopédico, eu comecei a entender um monte de coisas de como é ficar do outro lado. E um deles é a dor. Veja, às vezes o cara não dá nenhum remédio, ele manda você tomar dipirona, o que não está errado. Mas a dipirona é um analgésico fraco. Se você tiver uma dor forte, você vai xingar ele por umas 2 ou 3 noites, porque a dipirona não tira todas as dores de qualquer trauma. Então, o que a gente faz? A gente faz essa analgesia com 2 tipos de remédio normalmente. AINH, que significa anti-inflamatório não hormonal. É o que vocês conhecem por Voltaren, Cataflane, Zulide, Celebra e vários outros. E analgésicos, você tem três níveis de analgésicos. Um analgésico simples, que seria dipirona, paracetamol e aspirina. No nível 2, você passa para tramadol ou codeína. E no nível 3, que é um nível que você já não vai fazer muito facilmente, você vai passar para morfina e meperidina, são remédios mais fortes que você normalmente dá em hospital, mas não precisa. Eu, pelo menos para mandar para casa, eu não chego nisso. Hoje tem a oxicodona, que também é parecido, é meio intermediário nesses 2 níveis, mas aqui a gente já resolve muita coisa. Se realmente estiver muito forte, a gente dá alguns dias desses outros aqui, tá certo? Mas tem que dar. A gente tem que fazer essas pessoas ficarem sem dor, por 2 motivos. Primeiro, porque é o que a gente faz na vida, entendeu? Você vai... É a urgência que você tem que resolver, tá? Segundo, porque dor gera mais dor. Quando a pessoa está com dor, ela se contrai. Esse músculo contraído, ele aperta a articulação. Ele usa aquele lugar que está contundido e ele começa a ter mais dor ainda. Então eu tenho que tirar a dor dessa pessoa para ela relaxar e para ela conseguir fazer o repouso decentemente. Então, dica muito importante. Imobiliza, dependendo do grau de dor, e tira a dor da pessoa. Eu sempre acrescento uma dipirona associando, porque juntando o analgésico anti-inflamatório eu tenho um efeito melhor e não preciso usar tanto nenhum dos 2. Por último, você está lá no pronto-socorro, você resolveu o problema, você deu a imobilização do cara e tal. O que eu aconselho você a fazer? Ou você encaminha ele para o ortopedista, ou você pede para ver ele de novo depois de 1 semana, se for possível. Por quê? Porque muitas vezes, isso aqui tudo ilude a gente. Eu não vou dizer que seja comum,
mas já aconteceu comigo de voltar um paciente que eu achava que não tinha, porque o raio-x também é uma coisa que engana, não, as fraturas pequenas, de uma cortical só, as fraturas que não desviam, elas são às vezes complicadas de você achar na primeira vez. Costela é muito comum. A gente não vê na primeira vez a fratura da costela. A incidência que o raio-x pegou. Então, assim, por exemplo, aqui no ombro existe uma fratura da tuberosidade maior, que é uma fratura que pode sair do lugar. Na hora que você vê no primeiro dia, ela não saiu, mas ela pode sair. Então, se você não tem o ortopedista para mandar, ou mesmo se você achou que não era nada, fala para o paciente o seguinte: se a dor não estiver melhorando, eu quero te ver daqui a uma semana, ou eu ou um ortopedista. Isso é o bom de se fazer, isso é o que a gente deve fazer. Nós temos que prevenir uma possível falha nossa nesse primeiro atendimento, que é absolutamente normal. Ninguém é milagroso, tem fraturas que realmente você não consegue ver. Então é por isso que é importante você reavaliar o paciente depois de um tempo. Agora eu vou mudar aqui porque nós vamos começar a falar de intra-articular, tá bom?